Semana passada estavam aqui pastor Adalberto e pastor Zeniel, e eles tiveram aí a tarefa abençoadíssima de trabalhar a questão de fazer a lista, né, para que os reparos pudessem ser feitos. Vou trocar aqui, Márcio. Não? Então vamos lá, está tudo ok. Agora, com a lista na sua mão, é hora de fazer os reparos. Tanto semana passada, na verdade, todos os passos, eles têm os seus graus de dificuldade. Mas eu acredito que hoje, por causa da nossa humanidade, que fala sobre reparar os erros e pedir perdão, é muito mais forte do que você falar assim, puxa, me desculpa por algo que eu lhe fiz, né? É muito mais forte o pedido de perdão. É algo que para nós assim tem uma dificuldade, ou para muitos tem uma dificuldade muito grande. Mas é importante, é bíblico, precisa ser feito para o nosso crescimento espiritual. Eu quero começar aqui, na verdade já comecei, mas eu quero aqui, pela palavra de Deus, ler Lucas capítulo 6. Se você tiver com a sua Bíblia aqui, meu irmão, você que está em casa, abra aí Lucas capítulo 6, a partir do verso de número 27. Quando Jesus nos dá a instrução sobre o amor aos inimigos. Olha que situação, né? Que para muitos isso é extremamente difícil. Amar os inimigos, mas é o que é bíblico, é o que precisa ser feito, é o que o Senhor Jesus nos ensinou. A partir do verso de número 27, Lucas, então, que é o evangelista aqui, ele relata assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam. Vejam só, meus amados irmãos, amar é a atitude. O Senhor Jesus Cristo está nos ensinando a ter uma atitude para com aquelas pessoas que nos perseguem, falam mal de nós, que nos odeiam. Nós precisamos ter uma atitude, e muitas vezes de ir até a pessoa, conversar com ela, pedir perdão a ela, enfim, nós vamos ver algumas coisas nesse sentido aqui, ao longo dessa quarta-feira. Se não for nessa, na próxima com certeza, porque são 2 quartas-feiras consecutivas acerca do tema. Abençoe os que o amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. 29, se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Vou repetir o verso de número 31. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que o amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. 37. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados.
perdoe e serão perdoados. A ética cristã, ela é positiva, ela não é negativa. A ética, muitas vezes humana, ela é negativa, ou ela age na forma negativa. Não faça ao outro o que você não gostaria que o outro fizesse com você. A ética bíblica é: faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. É o que está registrado no versículo 31, e é a regra de ouro de Mateus 7:12, 7:14, está por ali. E no 31, repetindo: como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a ele. É muito mais difícil, meus amados irmãos, porque a ética negativa, né, não vai requerer de você nada, não. É só você não fazer alguma coisa ruim ao outro, esperando que o outro não faça com você. Você vai ficar inerte. Mas a regra de ouro, sendo ela positiva, ela exige que você faça algo positivo, porque você deseja que o outro faça algo positivo com você. Então é nessa direção que nós queremos trocar as nossas ideias hoje a respeito da ideia de reparação ou de reparações. Pastor Alex, aqui na nossa conversa, e eu já iniciei, são 3 passos a serem dados quando ferimos alguém ou pecamos contra alguém. E começa aqui no primeiro passo sobre arrepender-se. O pastor podia trabalhar esse primeiro passo, por gentileza? Boa noite, pastor Kleber, boa noite a todos os irmãos, mais uma vez. É interessante entender esse passo de restauração da alma, e tendo como essa primeira linha de ação na questão perdoar, a questão do arrependimento, né? É interessante que a vida cristã, olha só essa comparação que eu vou fazer, a vida cristã ela começa com o arrependimento do pecador. A restauração da alma passa também pelo arrependimento, né? Só a gente vendo como a importância do arrependimento dentro dessa trajetória de restauração. E o que eu posso acrescentar nesse ponto, eu acho que ele é bem dinâmico, a gente abordaria, tem muitos aspectos para abordar da questão da restauração dentro do arrependimento, é observar que o arrependimento, às vezes é mal interpretado por alguns. E a gente precisa ter algumas noções exatas do que vem a ser o arrependimento. Eu costumo sempre, na classe de batismo, que nós ministramos aula, quando chega nesse assunto arrependimento, eu sempre procuro fazer algumas distinções e deixar alguns conceitos bem claros na mente dos alunos. O primeiro deles é que arrependimento não é remorso, né? Algumas pessoas sentem remorso pelos seus pecados, mas não se arrependem dele. Algumas pessoas sentem remorso pelo que fazem a outras pessoas, mas não se arrependem verdadeiramente do que fizeram. Então nessa montagem aqui, dessa primeira parte do processo que envolve o perdão, que passa pelo arrependimento, primeiro entender, você diferenciar muito bem essas sensações. Arrependimento é bem diferente de remorso. Remorso você se sacode, se espreme, é incômodo, mas eu gosto muito de citar, pastor, a questão ali dentro daquela semana fatídica de Jesus Cristo na terra, a última semana dele, né? Alguns acontecimentos. Eu gosto de usar muito a figura de Judas Iscariotes e de Pedro, né? Judas Iscariotes foi aquele cara que se encheu de remorso, né? O remorso dele foi tão grande que ele foi lá tentar devolver as moedas que ele recebeu como pagamento a Jesus, mas ele não estava interessado em arrepender-se, em receber o perdão. A sua transgressão, a sua atitude, o seu comportamento foi muito mais forte do que a vontade dele de se arrepender e ser perdoado por Jesus. Ele se encheu de remorso, o remorso dele foi tão grande que ele tirou a própria vida.
Ele não foi até Jesus Cristo e pediu para ser perdoado. Ele foi até aquelas pessoas que ele comprou, que ele vendeu Jesus com aquelas moedas que o compraram e, ó, está aqui, não quero mais isso. O pessoal disse, ó, a gente não quer não, a gente cumpriu nossa parte no acordo. Ele foi tentar desfazer um negócio, mas não se arrepender para ser perdoado. Pedro negou Jesus Cristo, né? Fugiu, assim com a semelhança dos outros apóstolos, mas naquele encontro com Jesus lá na praia, lá, e que tinha um peixinho assado, coisa boa, né? Ele foi ali restaurado. Como é que você sabe que ele foi restaurado, se arrependeu e foi perdoado por Jesus? O livro de Atos vai mostrar isso aí, um homem totalmente transformado. Então vejam bem, remorso não é arrependimento, né? Arrependimento, nesse processo de restauração, é preciso que entendamos, né, eu gosto muito de citar a origem das palavras, né? Arrependimento no grego, a palavra metanoia, que você já deve ter ouvido falar tantas vezes, ela é a junção de duas palavras gregas. A primeira, meta, e a segunda, palavra nous. Meta é até utilizado na língua portuguesa, como por exemplo a palavra metafísica. Meta, no grego seria ao pé da letra, além de. E nous, a palavra significa consciência, pensamento, mente, né? Qualquer uma dessas traduções aí, muito próximos significados uma da outra. Então veja bem, o que eu quero dizer? Quando a palavra grega diz que arrependimento é metanoia, metas, nous, ela está querendo dizer que vai além do pensamento, vai além da consciência. Poxa, ficou mais complicado, parece. Então vamos lá. Metanoia, né? Por exemplo, a palavra metafísica, eu citei aqui como exemplo, é algo além da física, além do palpável, algo além do material. O que a gente fala sobre metanoia, do arrependimento que os gregos chamavam de metanoia? Não é complicado, é algo além da nossa capacidade inicial, ou seja, aquilo que a gente via antes, agora a gente está vendo de uma maneira além do que percebia. Aquilo que a gente percebia de um jeito, a gente está percebendo além de uma outra maneira agora. Aquilo que a gente compreendia de uma maneira, a gente está compreendendo além. É expansão. Uma das melhores definições que eu encontrei dessa palavra metanoia é a expansão da mente. Ou seja, é você ir além, além do humano. O arrependimento é isso, é você perceber por uma outra perspectiva, por uma outra visão, que você feriu alguém, que você magoou alguém, que você participou de um processo, quem sabe, de mútuo ferimento, e agora você consegue compreender, ao arrepender-se, você consegue ir além desse feito, além desse fato, além dessa compreensão que você tinha antes. Você tem uma compreensão ampliada, expandida. O arrependimento está nisso, nesse processo de perdão. É você perceber, é conseguir compreender, perceber, ver, além do que se via antes, do momento em que aconteceu tudo aquilo, e dizer, poxa, isso não é bom, como falou o pastor aí na base bíblica que ele usou. Poxa, Jesus Cristo ensinou de uma outra maneira, né? O mandamento é outro, né? Eu até brinco, né, que a passagem que você leu lá, versículo 27, né, que está lá, amem os seus inimigos. Tem gente que diz amém aos seus inimigos. Lê errado. Não é amém aos seus inimigos, é amem os seus inimigos. Como é que a gente ama os inimigos? Quando nesse processo de perdão eu consigo ir além do que eu estava vendo antes. Eu consigo passar das fronteiras do que gerou a ferida, que gerou o mal-estar, que gerou um problema. E eu consigo perceber, olhando de fora, ampliando essa percepção, que Deus não compactua disso, que isso não agrada a Deus, que isso está me ferindo e está ferindo outra pessoa, que está ferindo você, está ferindo o seu cônjuge, está ferindo você, está ferindo um amigo, e você indo além disso, além dessa ferida, você se arrepende, e você diz, não, eu vou dar um passo além, né? Eu vou ampliar isso aí, porque nesse raio que eu estou aqui de ação, eu estou preso nisso. O arrependimento, ele te leva para fora disso, ele te leva para além, né? E isso inicia esse processo de cura, né, de perdão. Com certeza, muito bem colocado aqui, pastor. E nós precisamos não só degustar de uma boa comida espiritual,
mas permitir que ela possa ser digerida, espiritualmente falando, para que possa trazer crescimento. Esse é o objetivo do alimento, né? O alimento físico, nós nos alimentamos para que o nosso corpo desenvolva, e nos alimentamos também do espiritual para que o nosso ser espiritual possa desenvolver. Então, é ouvirmos e aplicarmos nos nossos dia a dia. O primeiro passo para a reparação é um arrependimento. É a nossa mente estar conectada com a mente de Deus, procurando entender as coisas espirituais, para nós irmos além, né? Como bem explicado pelo pastor Alex, não é um remorso. O remorso é aquilo que vai te gerar tristeza, mas logo depois você vai repetir o ato. Então você que está aí, meu querido irmão, na sua residência, e se você tem alguma rusga, alguma questiúncula, algum problema no seu lar, está com o bigode cruzado aí com a sua esposa, é hora de acertar e tem que começar pelo arrependimento, um arrependimento genuíno. Não é você, eu fiz isso e tal, me perdoe e tal, e amanhã volta a fazer a mesma coisa. O arrependimento vai requerer de você uma mudança de postura, uma mudança de comportamento. Mas o segundo passo aqui é sobre o perdão. Então você primeiro precisa se arrepender. Presta atenção, você fala assim, pastor Alex, isso é muito difícil. É difícil a gente compreender essa questão de ir além, do enxergar de fora, de ver que é uma coisa que eu preciso ter uma postura completamente diferente de quando eu tinha, quando eu não era do Senhor Jesus Cristo. Exatamente, é isso mesmo. A sua postura tem que ser diferente. Por ser difícil, por seguir a Jesus ser difícil, é que no primeiro ato de arrependimento, que o pastor Alex colocou aqui, que são 2 momentos, né? Aquele momento da nossa conversão, a gente está falando agora de arrependimento, quando um problema é gerado, nós somos selados pelo Espírito Santo. E será Ele que habita em nós, é quem nos dará condições para que possamos compreender e aplicar o arrependimento dia a dia nas nossas vidas, meus amados irmãos. E Deus nos deu o Espírito Santo, nos deu também algumas habilidades especiais, né, que nós chamamos de dons espirituais, e também nos deu algo muito importante que nós já estudamos aqui no ano passado, que é o fruto do Espírito, para que possamos vencer a nossa humanidade. Não, ele fez isso. Eu conheço uma pessoa que fala assim, não, quando vem em cima de mim e faz, pastor Alex, eu piso e faço assim, com o pezinho, esfarelo. Não, um crente não é assim, né? Então o primeiro passo é um arrependimento, e aí vem a questão do perdão, do perdoar. Eu também fiz uma pesquisa lá na língua grega, e tem 2 palavras que os gregos usavam, uma para perdão e outra para perdoar, e o significado é muito semelhante. O perdão, ele vai trazer a ideia de liberação, mandar embora, e o perdoar, deixar ir, liberar, dispensar. Olha que coisa linda, quando nós estamos magoados com alguém, entristecidos, e ficamos remoendo isso no nosso íntimo, isso nos causa um mal tão grande, que a Bíblia vai nos trazer lá da língua grega, que perdão não fique com isso no seu íntimo, libera isso, tira isso de dentro do seu coração, deixa ir embora. É tão nobre perdoar quanto pedir perdão, meu amado irmão. E às vezes as pessoas têm uma grande dificuldade de chegar ao outro, e no ato da restauração, no processo da restauração, e fala assim, puxa, mas eu vou ter que me humilhar. É exatamente isso. Nós temos que tirar o orgulho não pertence à vida do cristão, pelo menos não deve pertencer. Ele precisa ser humilde, reconhecer os seus erros. Tem muita gente que fala assim, não, eu não fiz nada.
não fiz nada que ofendeu aquela pessoa. Eu não fiz nada que ofendeu lá no meu trabalho. Eu não fiz nada que ofendeu lá na minha comunidade, onde que eu moro, dentro do meu lar. Então você, primeiro, semana passada, você fez uma lista. A ideia era essa, puxar na sua mente para você listar. Isso já está fazendo parte do processo do arrependimento. Isso aqui eu tenho que abandonar. Não, isso aqui eu não fiz, não. Isso aqui, não, se você fez, você põe lá na lista. E se for o caso de você ir até a pessoa e pedir perdão, isso vai te fazer um bem muito grande. 4 erros no processo de pedir perdão que você precisa evitar. Anote aí, vocês que estão aqui na igreja, você que está em casa, são 4 erros que você precisa evitar. Quando a pessoa chega para o outro, fez a lista, está no processo de arrependimento, ir além. E aí ele vai pedir perdão, ele fala assim, me perdoe, mas... Olha, quando você coloca o mais, o porém, contudo, entretanto, todavia, depois de me perdoe, o me perdoe perdeu. Porque você está querendo justificar o seu erro, quando você fala assim, me perdoe, mas... Me perdoe, mas se você não tivesse me irritado, eu não teria levantado a voz contra você. Me perdoe, se você não tivesse feito isso, eu não teria tido essa reação. Não, o me perdoe, ele não pode ter nada depois disso. Tem que ser genuíno. Ele tem que vir do fundo da sua alma, para que você possa alcançar a liberdade disso. E também o outro aspecto aqui, é quando você precisa pedir perdão e você fala assim, desculpe se machuquei você. Nós estamos nesse processo, no passo 9, que é a restauração, e aqui o pedido precisa ser de perdão, e não de desculpa. Parece ser a mesma coisa, mas não é. O perdão, ele vai requerer de você algo muito mais profundo, do reconhecimento do seu erro, e de desejar o acerto de contas com a outra pessoa. Então, não fale desculpa quando você precisa pedir perdão. O terceiro aspecto aqui é me perdoe se machuquei você. Esse se, ele está dando uma ideia de que você não puxou pela memória, na hora de você fazer lá no passo 8, a sua lista. Então você está assim, você entrou num processo de restauração, mas bem a boca. Olha, se eu machuquei você, se eu fiz alguma coisa, você está querendo se isentar da responsabilidade, do erro cometido. Então também você precisa evitar isso. E o último aqui, é você chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu queria pedir perdão a você por qualquer coisa que eu tenha feito a você. Não. O processo da restauração, você precisa chamar pelo nome. Olha, e se você conseguir lembrar o dia, o fato, a hora, naquele dia, naquela hora, eu fiz isso com você. Eu não estou falando isso aqui somente para relacionamentos familiares, não. Marido e mulher, filho e mãe, filha e pai, irmãos, não. São os relacionamentos que nós convivemos todos os dias, dentro da igreja. Aqui em Boas Novas, essas coisas que nós estamos falando, elas não acontecem, graças a Deus. Isso acontece nas outras igrejas, sempre nas outras. Mas se porventura teve um mal entendido, alguma situação, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estuda, onde você mora, com quem você tem relacionamento, você precisa chamar pelo nome. Eu fiz isso com você, eu fui grosso, eu fui mal educado, eu fui estúpido, eu te ofendi, eu não te dei atenção, você passou por mim e eu virei a cara, eu falei mal de você, eu menti contra você, maledicência. Você tem que chamar pelo nome, para que o processo de perdão, da liberação, isso vai te fazer um bem muito grande, meu querido irmão. Isso vai te ajudar a crescer espiritualmente, diante da pessoa
a quem você ofendeu, sendo você o ofensor. Então venha agir com humildade, reconhecendo os seus erros e buscando o perdão daquilo que você cometeu. Não é mesmo, pastor Alex? Esse tópico de perdão, pastor, é interessante e me lembra muito eu gosto muito de ler C.S. Lewis, né, que a maioria das pessoas conhece pelas Crônicas de Nárnia, mas tem muitos outros livros dele que são geniais e sempre ele, no seu tempo, e faz muito tempo que ele escrevia, ele usava de uma forma muito interessante, atraente e sempre trazendo lições que estavam por trás dessas lições a pessoa de Cristo. Então, tem muita coisa boa para se ler de C.S. Lewis. E tem uma frase num dos livros, que eu não vou lembrar agora qual deles foi, que eu memorizei, né, que eu achei muito interessante ser guardada, né? Ele diz o seguinte: o perdão todo mundo acha uma ideia muito bonita, até o momento em que você tem que perdoar alguém. Então, o perdão é lindo, mas quando você tem que seguir esses passos aí, não dizer desculpa, ou então mais, ou então sim, tudo isso que você acabou de falar, e daí ele começa a se tornar menos interessante, menos bonito, né? Mas se de fato nós queremos seguir esse caminho da restauração, nós precisamos passar por essa vereda do perdão, né? E que nessa construção que estamos fazendo, começa a ir além e poder perceber o que não havia sido percebido, que é o arrependimento, é o perdoar, e que avança um pouquinho mais, né? Tem mais ainda uma escada, mais um degrau a subir nessa escada aí, né? E, pastor, me permite, então, veja o que a gente está construindo aqui nessa noite, né? Perdoar, precisa arrepender-se, que é o ir além, precisa perdoar, né, na prática, e vimos aí o que não é perdoar, né? Pelo menos 4 faces do que não é perdoar, teríamos muito outras, né? Às vezes a gente tem uma compreensão errada do que é perdoar e do que não é perdoar. Então vimos o que não é perdoar, né? Quando condicionamos, quando colocamos um mais, né? Eu me lembro que eu tive um professor na faculdade que ele dizia: tudo que vem depois do mais, ou é um problema ou é uma advertência, né? Ou vai vir algum problema pela frente, né? Alguma coisa mais. No caso do perdão aí é um problema, né? Porque se você usa o mais no perdão, você já atrapalhou esse processo de cura através do perdão, né? Não pode ter essa questão do mais, do si, né? Então veja, arrepender-se, perdoar, e aí nós vamos subir mais um degrau nessa escada de restauração através do perdão, que é a restituição, né? O que nós queremos falar sobre restituição nessa noite? É importante isso aí. E vejam, é sequencial. Primeiro você vai ao além, você se arrepende. Segundo, você pratica o perdão eliminando todas as exceções do que não é o perdão. Só que não para por aí. Nesse processo restaurador através do perdão, você precisa restituir. O que vem ser a restituição? Ela é importante porque se ela não acontece, esse processo fica pelo meio do caminho. Vai ficar faltando algo e pode ser que essa restauração não seja completa, não seja plena. Você se arrepende, você perdoa, mas pelo que você está se arrependendo e pedindo perdão, ou então está perdoando, tem uma causa. E você precisa agora ir lá na causa e ver qual foi os efeitos que essa causa gerou. Então, aquele conceito antigo da causa e efeito. Então, a causa gerou um problema e agora você quer consertar isso aí. Então, nesse processo de restauração, você se arrepende, você pede perdão e agora você olha para os efeitos de toda essa problemática. E baseado nos efeitos dessa problemática, agora você vai restituir. Quais são os efeitos? Quais foram os danos causados por tudo aquilo que você está pedindo perdão? Ou então pelo item que você está pedindo perdão, que você já se arrependeu, está pedindo perdão. Quais foram os efeitos? Quais foram os danos que esse pecado alcançou? Qual foi a dimensão disso tudo?
Ao responder essas perguntas, você vai ter que agora restituir baseado nos danos, nos efeitos que esse problema, que esse pecado, que essa ferida causou. Vamos tornar isso um pouco prático. Você, por exemplo, agiu com ira com alguém, né? Você agiu de uma forma tão irada, tão impulsiva, tão destrutiva em relação ao emocional, ao espiritual, ao sentimental de outras pessoas. A causa foi a ira. O que a ira causou? Ela tirou a paz das pessoas, ela tirou o ânimo de alguém, ela entristeceu alguém. Então você vai agora restituir aquilo que foi tomado. Você vai restituir agora oferecendo alegria, oferecendo a paz, oferecendo a calmaria, aonde você tirou tudo aquilo que existia antes desse pecado, né? Você roubou, você se arrepende, você pede perdão, e qual é o próximo passo? É devolver aquilo que foi roubado. Um exemplo agora, que bem mais prático ainda, né? Falamos de uma questão emocional, falando aqui de uma questão prática, e poderíamos falar aqui, por exemplo, de uma outra que você pediu dinheiro emprestado de alguém e não devolveu esse dinheiro, né? Gerou-se um dano nisso aí, né? Tem efeitos disso aí. Você se arrepende desse ato praticado, você agora vai lá e pede perdão por ter descumprido a sua palavra, porque você pediu emprestado e você não devolveu. Como é que esse processo de perdão se completa? Fica totalmente fechado. Agora você diz, então eu vou restituir agora o dinheiro que eu peguei emprestado de você e não devolvi, descumpri minha palavra, criei um mal-estar na nossa amizade, na nossa relação, eu vou agora consertar isso aí. Como é que eu conserto? Restituindo. Então você fecha esse ciclo da restituição, né? Lá em Romanos 13:8, a Bíblia Viva diz: paguem todas as suas dívidas, exceto a dívida do amor aos outros. Essa nunca termine de pagá-la. A restituição o que é? O que você está devendo, você vai lá e acerta, né? Então, se seu pecado feriu alguém e causou danos a essa pessoa, você se arrepende, você pede perdão e você restitui os efeitos que foram causados por causa desse trauma, dessa problemática gerada. Então, isso é importante, essa compreensão, porque, veja, é caminhos da restauração que a gente está falando. Então, são passos que são dados, e só nesse passo do perdão tem uma construção que precisa ser feita, né? Você começa indo além, percebendo o problema, percebendo o pecado, percebendo a afronta, percebendo o dano. Você pede perdão, você perdoa, mas você precisa restituir, precisa passar por esse processo de restituição, né? Zaqueu, de certa forma, é um exemplo bíblico muito bom para se ilustrar isso aí, né? Era alguém que furtava, que usava do seu poder, né, para tomar dos outros, além daquilo que era cobrado. O que acontece naquele encontro com Jesus? Ele se arrepende, né? Jesus o perdoa, mas prontamente vem uma atitude dele. Então veja, o arrependimento, que é a mudança de comportamento, Zaqueu demonstra que o comportamento dele mudou. Opa, aquilo que se eu furtei alguém, eu vou então agora restituir, né? Eu vou devolver, eu vou entregar metade dos meus bens aos pobres, e se eu furtei alguém, se eu defraudei alguém, o que eu vou fazer? Eu vou devolver 4 vezes mais. Então veja, arrependimento, perdão e restituição. Desenhe isso na sua mente nesse processo de restauração, através do perdão. Só um item, só arrepender-se, fica incompleto se você não pediu perdão. Arrepender-se e pedir perdão sem se arrepender também está incompleto. E arrepender-se e pedir perdão sem restituição também não fechou esse ciclo, né? Então, esses degraus são muito importantes desse processo, e que eu queria que você mentalizasse nessa noite. Perdão passa por arrepender-se, passa por pedir perdão e passa por restituição. A gente fecha esse ciclo do perdão seguindo esse esquema aí, né? São coisas bem práticas. O perdão, o arrependimento é algo prático, o pedir perdão e o perdoar é algo prático, e o restituir aquilo que você tomou nesse processo
traumático, também fecha esse ciclo aí de perdão. É isso mesmo, pastor Alex. Eu lembro aqui de uma das lives do pastor Wagner, porque nós estamos ainda em pandemia, graças a Deus que os números vêm caindo, e já com uma certa normalidade de comércio, enfim, né, todos nós precisamos ter todas as precauções, como temos aqui na igreja, sentar assim com mais distância, máscara sempre usando, tudo bem. Mas eu lembro de uma das lives dele, e isso realmente é fato, ele falando sobre quantos lares entraram em problemas por conta das pessoas estarem mais tempo em casa. Muito mais a questão de marido e mulher, filhos, né? Praticamente 24 horas aí, por conta de estarem em home office e tudo. Pessoas voltando para algum tipo de vício, bebida, até mesmo cigarro. Então essas coisas, elas acabaram prejudicando o relacionamento em família. E estou sendo muito específico agora a questão da família, por causa do período da pandemia. Isso é fato, irmãos. Então, se porventura, nós não sabemos, né, se aqui na nossa igreja alguma situação dessa foi vivenciada, eu até entendo que o pastor Wagner estava falando no sentido daquilo que nós lemos, daquilo que nós tomamos conhecimento, isso realmente se espalhou por muitos lares. Mas se isso é uma realidade no seu lar, é o momento de você passar por este processo, bem colocado pelo pastor Alex. O arrependimento, porque o arrependimento sem perdão parece que aí não teve arrependimento, aí foi um remorso. Arrependimento, né? Você ir além, o Espírito Santo vai te ajudar aí nesse enxergar além. O perdão para que você possa se desobrigar no sentido de estar livre daquele peso, daquela dor, daquela mágoa, daquela tristeza. E a restauração. E aí, no caso, no lar, você precisa realmente restaurar a alegria. Os bons momentos que você vive com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu pai, com a sua mãe, não voltar a repetir tal erro ou tais erros. Muito bem colocado aqui pelo pastor Alex, a história de Zaqueu, lá no versículo 8, exatamente você citou isso, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Às vezes nós olhamos para esse texto e falamos assim, puxa, Zaqueu se converteu mesmo, 4 vezes mais. Ele só estava fazendo aquilo que a lei determinava. Se depois em casa, aqueles que aqui estão, desejarem abrir Êxodo capítulo 22, versículo 1, você que está em casa, desejoso de fazer isso, você vai ver que está escrito lá assim, se alguém roubou um boi, você agora tem que restituir 5, 4 vezes mais. E eu não estou querendo pegar só na questão de números, na questão matemática. Eu quero dizer para você que quando Deus tira o povo de Israel, certa vez eu preguei aqui e falei que para um povo ser povo, precisava ter terra, a sua cultura e o seu corpo de leis. E Deus está ensinando agora, para que o povo pudesse ser povo, a ideia da restituição. Isso é bíblico, a restituição é lá atrás, irmãos. Deus sempre ensinou que no processo de arrependimento, certo? Perdão, ato contínuo, precisa restituir. Veja aí se você pegou dinheiro emprestado com alguém, veja aí se você fez um negócio com alguém e não acertou as contas, né? É hora, você passou pelo passo 8, você puxou isso pela memória, eu fiz isso, fiz um negócio com alguém, eu ofendi alguém, você já notou, agora é hora de você se arrepender, pedir perdão e restituir. Amém? O horário está chegando aí realmente ao final, nós
queremos agradecer a presença de todos vocês que aqui estão, e você também na sua residência, e informar que quarta-feira que vem nós vamos continuar. O assunto está muito interessante, muito gostoso, e a hora passa rápido aqui, né, pastor? E nós queremos fazer assim, pedir ao pastor Alex que faça a sua consideração final, eu faço a oração, para que a equipe de louvor possa já estar aqui no momento da oração, para o último cântico, tá bom? Bem, eu quero deixar aqui como palavra final só o entendimento, né? Eu creio que nós construímos algo aqui bem claro, né? E bem fácil de compreensão. O perdão é difícil, mas a compreensão sobre ele não foi tão complicada aqui nessa noite. Mas eu acredito que nós devemos ter sempre a compreensão de que o perdão sempre é uma disposição interior. Nunca condicione o perdão a pessoas, a momentos, a situações. O perdão sempre vai ser uma disposição interior. Se você tiver disposição interior de perdoar, você já começou aí a andar a primeira milha que Jesus falou. Então Deus vai te ajudar nesse caminho da restauração. Mas tenha essa disposição interior e arrependa-se. Pratique o perdão e a restituição. A gente falou aqui sobre dinheiro, sobre ira, mas às vezes nós roubamos a paz, a alegria. Quantas pessoas você já não roubou coisas tão preciosas do coração delas? Talvez hoje seja o momento que Deus está dizendo para você, aqui nesse templo, ou quem sabe aí diante da tela do seu celular ou da sua TV, o seguinte: tenha essa disposição interior de perdoar. Arrependa-se. Veja as coisas além do que você está vendo até agora. Peça perdão e restitua. E é você quem vai ganhar todos os benefícios da restauração que vem de Deus.